Você sabe lidar com as suas frustrações? Ou será que você acaba descontando elas nas pessoas e nas coisas ao seu redor? Pergunta difícil, né? Bom, eu já fui uma pessoa que tive muita dificuldade de lidar com as minhas frustrações. Por exemplo, se eu me planejasse para fazer algo ali durante o meu dia ou durante a minha semana e os meus planos precisassem ser mudados e eu tivesse que deixar de fazer algo, aquilo me frustrava tanto e eu não conseguia lidar e gerenciar essa frustração. O que eu acabava fazendo era deixando todas as outras coisas, desorganizando toda a minha semana e conseguindo só retomar isso na semana seguinte. E aí isso acabava me deixando um pouquinho mais frustrada, um pouquinho não, né, muito mais frustrada. E aí eu percebia que eu entrava num ciclo de frustração, e isso atrapalhava muito a minha vida. Ao longo do tempo eu fui aprendendo a lidar com isso. Hoje, ter uma frustração, assim, na minha semana, no meu dia, já não me impacta tanto. Por exemplo, hoje, enquanto estou gravando esse podcast, nesse momento, eu me planejei para fazer isso, e aí o que aconteceu? Acabou a energia. E eu precisava carregar o meu celular, que é por onde eu gravo, porque ele está com 15% de bateria. Mas aí o que eu fiz? Falei: "Vou gravar mesmo assim, né, espero que dê essa quantidade de bateria", e aí tô aqui gravando. Então isso mostra que eu já consegui hoje, né, já consigo lidar muito melhor com as frustrações, passar por cima delas, né, e não deixar com que elas me dominem. Mas, e você? Como que você lida com as suas frustrações? Aqui eu falei, né, dei esse exemplo de algo, que tem a ver que envolve tarefas, que envolve rotina, que envolve agenda. Mas o que eu tô perguntando, né, e queria que você pensasse, é não somente em frustrações como essas, mas frustrações da sua vida. Por exemplo, não conseguir algo que você gostaria, perder algo que você gostava muito, coisas assim que envolvem outras áreas da sua vida, que envolvem seus relacionamentos, as pessoas ao seu redor. E falando sobre esse assunto, eu me lembro bastante de uma série que eu gosto muito. Na verdade, é a minha série favorita, que é uma série da Netflix que se chama A Invejosa. Gente, eu amo essa série, amo mesmo. E esse ano saiu a última temporada, né, a terceira temporada. Fiquei super triste porque agora acabou. Mas nada impede de eu assistir de novo muitas e muitas outras vezes, né. E essa série, ela é incrível, assim, né, eu acho que ela traz muitos temas que a gente pode falar, mas um deles que a série aborda é a dificuldade da Vicky, que é a protagonista, de lidar com as frustrações. Ela é colocada ali como a invejosa, né, então tem toda uma questão da inveja envolvida também. Ela acaba invejando as conquistas das pessoas ao seu redor, e algo que ela faz bastante é lidar com as coisas como se tudo girasse em torno dela. Então, por exemplo, o sonho dela é casar e ter filho, e aí uma amiga dela engravida. Ela lida com aquela conquista da amiga dela como se fosse um ataque a ela, ou seja, ela acha que tudo é pessoal. Por não saber lidar com essa frustração de ela não ter conseguido conquistar isso, ela não consegue celebrar essa conquista da amiga dela. Isso faz com que fique muito difícil conviver com ela. Na série, né, ao longo de toda a série, tem vários momentos assim onde as amigas dela, né, o grupo de amigas dela, tem que tomar muito cuidado com as coisas que vão contar para ela, se devem ou não falar certas coisas, porque já sabem que ela tem muita dificuldade de lidar com isso e nunca sabem como ela vai reagir. E dá para perceber que é muito cansativo lidar com uma pessoa dessa forma, né? Com uma pessoa que não sabe lidar com as suas frustrações, que não consegue celebrar as conquistas das outras pessoas e principalmente que acha que tudo é pessoal, que acha que tudo gira em torno de si mesma. Muitas vezes, quando a gente não aprende a lidar com as frustrações da vida, nós podemos nos parecer um pouquinho com a Vicky, ter dificuldade de celebrar as conquistas das outras pessoas e muitas vezes, por não conseguir fazer isso, a gente acabar diminuindo essas conquistas. E eu acho que a Vicky faz um pouquinho disso, tipo, ah, pra você é fácil, né, ter conseguido fazer isso. Como se não fosse digno de ser celebrado aquilo que a pessoa conseguiu só porque você não conseguiu. A Vicky faz muito isso e ela também se coloca muito nesse lugar de vítima, de que para ela não dá certo, para ela não consegue, e isso tá muito ligado realmente a essa questão da frustração. Aprender a lidar com as nossas frustrações
É uma conquista emocional. Isso é muito importante e na nossa vida, a gente vai se frustrar muito, desde um pequeno planejamento que precisa, mudar, né, que precisa ser replanejado, a coisas muito maiores, sonhos que a gente tem, desejos que a gente tem na nossa vida que não vão acontecer, ou que não vão acontecer da forma como a gente gostaria. E se a gente ficar preso em cada frustração que acontece, sem aprender a digerir aquilo, a lidar com aquela frustração, a entender que nem tudo é sobre nós, que nem tudo é pessoal e que a vida não gira ao nosso redor, a gente acaba ficando presa nessas frustrações e não consegue seguir em frente, não consegue desfrutar de outras coisas, não consegue desfrutar das próprias conquistas, né, que talvez não tenham vindo da forma que você sonhou, que você planejou, mas elas chegaram. E aí a gente pode se tornar pessoas amargas, invejosas, difíceis de conviver. E aí eu queria que você pensasse aí um pouquinho, né? Como que você lida com as suas frustrações? Quando algo não sai como você imaginava, você acaba descontando nas outras pessoas? Como se elas tivessem culpa que as coisas não saíram da forma que você planejou? Você consegue continuar aproveitando a sua vida, lidando, né, com essa frustração, mas sem deixar de viver as outras áreas da sua vida? Como que você lida quando as coisas precisam mudar na sua agenda, planos precisam ser recalculados, ou quando algo não sai do jeito que você gostaria? Pensa aí um pouquinho nisso. Será que você se parece com a Vicky, que acaba sendo tão difícil para as pessoas ao seu redor gerenciarem as coisas, lidarem com você por causa dessas dificuldades? Uma das coisas que justamente nos ajudam a lidar com a frustração é se lembrar disso. Nem tudo gira ao nosso redor, as coisas nem sempre saem conforme o planejado e é possível mudar de rota, é possível mudar de ideia, é possível continuar apesar de uma frustração. Lidar com as frustrações é também lidar com o nosso egoísmo, é também lidar com os nossos desejos. Talvez a frustração tenha menos a ver com aquilo que aconteceu e mais a ver com aquilo que ela desperta dentro de nós. Às vezes ela toca sentimentos de insuficiência, de insegurança, comparação, medo de ficar para trás. E quando a gente consegue olhar para isso com honestidade, a frustração deixa de ser apenas uma dor ou algo ruim e passa a ser uma oportunidade de a gente se conhecer e aprender a lidar com os nossos sentimentos. Porque crescer emocionalmente, amadurecer, não é conseguir tudo o que a gente quer. É aprender a continuar vivendo mesmo quando a gente não consegue tudo que a gente quer. É conseguir lidar com a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. E isso por si só já é muitas vezes lidar com a frustração. Talvez a maturidade emocional não aparece nos momentos em que dá tudo certo, mas principalmente nesses momentos em que a vida diz não, em que os planos mudam ou que as coisas seguem por um caminho diferente do que a gente tinha imaginado. E é nesses momentos que a gente descobre se a gente vai ficar presa ao que não aconteceu ou aquilo que nos frustrou, ou se a gente vai seguir construindo a nossa vida com aquilo que é possível hoje. E aí, eu queria que você me respondesse. Será que você se parece com a Vicky? Ou será que você sabe lidar bem com as suas frustrações? Pense um pouquinho sobre isso e a gente se vê no próximo episódio.